Durante todo esse período que eu trabalhei em escola, eu trabalhei em escola aqui em Mogi, trabalhei em escola em Suzano, escola particular, escola do Estado, a gente vai vendo que a educação ela deixa muito a desejar. Não dá para dizer que tá tudo maravilhoso, porque não tá. Não tá. Se a gente olhar os indicadores, né, os testes... Não tá. A gente ainda vive num país que o índice de analfabetismo é muito grande. Fora o analfabetismo funcional. Que é o pior. Que é o pior de todos. Que é o pior. Que inclusive atrapalha uma pessoa de compreender uma palavra. Exato. Né? E a gente vê isso muito até em quem já Vocês veem isso na catequese? Sim, sim. É um despreparo, né? Porque assim, lá pelos anos 80, final dos anos 80, se universalizou o acesso à escola, né? Antes disso, você é bem mais jovem, mas muitas mães, elas dormiam às vezes na fila, na porta de uma escola, para garantir vaga para os filhos. Acho que pelos anos 87, 88, houve assim a construção de muitos prédios escolares, em vários bairros. Então o acesso foi facilitado, mas não a qualidade. O que são coisas completamente diferentes. Então, garantiu-se, por exemplo, com o passar dos anos, houve sim um avanço. Não vou dizer que tudo não é isso. Houve um avanço significativo, mas ainda precisa avançar muito mais. E também você falou a questão da família. É importante, não tem como escola caminhar separado de família. São coisas que se complementam. Né? A escola informa e a família forma. Exato. Né? Quando você pega a criança e põe na escola, e às vezes você é obrigado a fazer isso. As mães trabalham fora, coloca a criança com 6 meses na creche e a criança vai lá. Mas isso não diminui a sua responsabilidade de pai e mãe. Não isenta essa mãe de cumprir com o papel dela, essa família, né? De família, nem de pai nem de mãe. Nem pai nem mãe. Então a criança vai pequenininha para a escola, ok, precisa, é necessário. A gente percebe que a configuração de família hoje mudou. Eu tive um privilégio de ter a minha mãe comigo, e tenho, né? Aquela mãe que acompanhou, que levou na escola, participava das reuniões de pais e mestres. Como é importante, né? A minha mãe fazia parte da Associação de Pais e Mestres. Fazia parte do conselho de escola. Então ela não acompanhava só a minha educação dos meus irmãos, ela acompanhava a escola como um todo. Que é fundamental, né? Entendeu? Se tem alguma coisa errada acontecendo na escola, alguma coisa que a família discorda, alguma conduta, você precisa ter essa abertura para contribuir respeitosamente. Precisa, seja escola pública ou seja escola particular. Exato. Não importa. Mas as escolas estão fechadas para isso, Beto. Fechadas. Eu não sei as escolas públicas, né? Mas assim, na minha realidade de trabalho, inclusive, e com as minhas filhas, a gente percebe que existe é meio fechado isso. A escola, ela meio que se protege um pouco, sabe? Mas isso é muito do gestor que está ali à frente. Muito do diretor. Do diretor tanto da escola pública quanto da escola particular. Se a pessoa tem um jeito de conduzir que abre a participação de pais e mães, fica mais fácil. Mas isso em todo lugar é assim, é o chefe. Sim. Né? É a liderança, É a liderança. Sim. Quando você pega eu tive ótimos diretores. É um privilégio você trabalhar com um diretor de escola que ele não é o chefe, mas ele é aquele líder, como você falou. O líder inspirador mesmo. Porque o líder a gente segue, né? E o que eu aprendi em educação, eu aprendi convivendo com essas pessoas. Então a gente via muito isso. Então a escola que se abre para que o pai opine. Lógico que não dá para... Nem todos os pais conseguem. Mas quando você forma um conselho... Você faz uma reunião de pais, você falou agora há pouco. Sim. Quantos pais vão? Pouquíssimos, né? Sim. Por quê? Porque se exime. Quantos pais que se mobilizam, né? Para ir a uma reunião de pais, querer saber um pouco do filho, né? Não vai. E culpa a escola, culpa a educação. Não, e se tira uma nota baixa, ou se tá com algum problema, nunca culpa. Assim, antigamente eu acho que a culpa, os pais, eles tinham esse movimento mais de respeitar, né? A autoridade da escola e falar, olha, o meu filho realmente não cumpriu com as obrigações. Hoje em dia, não é mais assim, sabe, Beto? Hoje em dia a culpa nunca é do filho. A culpa é sempre de algum outro fator externo que não colaborou para que o filho tivesse êxito numa prova, por exemplo. Então, infelizmente, é assim, a culpa é sempre do outro. É sempre terceirizada. Sempre do outro. E antes não, você ia mal na escola, a mãe, o pai, eles procuravam saber o que você não tinha feito. Não o que o outro fez. E muda muito. Eu acho que, é lógico que tem que ter uma flexibilização. O jovem que vai para a escola hoje em dia, ele é diferente do jovem que eu fui,
que você foi. A criança hoje, quando ela vai para a escola, ela já vai cheia de informações. Sim. Então a escola ela tem que ter um atrativo muito grande. Porque competir é muito difícil. Não, é impossível competir com telas. Então as crianças já vão com uma formação, não digo errada, mas com excesso de informação. E um excesso de informações muito superficial. Sabe, Beto? Que tá todo mundo assim, ó, na superfície. Né? O ter acesso a muitas informações não necessariamente significa conhecimento profundo, né? É um conhecimento raso. É raso. É raso. Mas aí a escola fica desinteressante. Então é um círculo vicioso. Sim. Né? A família, ela se desresponsabiliza da educação. Passa para a escola. A escola recebe uma criança desmotivada. Encontra um professor mal formado, porque também eu via nos meus últimos anos de diretoria de ensino, eu trabalhava no recursos humanos, justamente na parte de contratação de professores, concurso público, e você via o profissional chegando. Porque hoje em dia... E você viu o profissional chegando cada vez pior. Pior. Sem saber escrever, às vezes, Sem saber escrever. Ai, meu Deus e às vezes, muitas vezes, o próprio nome. Oh, meu Deus do céu. Sabe? Você dava uma ficha de inscrição, é triste você falar isso. Você está falando isso da gente mesmo. Peraí, a pessoa não sabia nem preencher direito? Tinha dúvidas? Tinha dúvida. E preenchimento básico, nome, endereço, e-mail, né? Que hoje em dia todo mundo se comunica por e-mail. Então você percebia, você fala, como é que uma criança vai aprender?